Aumentar produtividade sem grandes impactos ambientais, de olho nas mudanças climáticas, pensando no aumento da população e ainda com custos acessíveis para a sociedade. Esse, sem dúvida, é um dos maiores desafios do momento atual do planeta. E um estudo na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, por uma brasileira, mostrou que a eficiência fotossintética de plantas acaba sendo maior quando elas são expostas a condições de episódios de transição entre luz plena e sombra, plantas de soja. E é sobre isso que a gente fala agora ao vivo com Décio Luiz Gazzoni, que é engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Soja. Décio, esse estudo ele foi baseado, numa outra experiência que foi feita anteriormente na cultura do tabaco. É isso, né? Conta isso pra gente. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no canal Rural. Realmente, o estudo que a gente chama de conceito, ele começou com plantas de tabaco, que elas são muito conhecidas dos cientistas, então é fácil testar inovações. E no que isso se baseou? Vamos tentar explicar de uma forma bem simples. Quando nós, humanos, ou qualquer animal, vai para o solo aberto, aquele solão intenso, a gente sua. E depois esse suor, ele evapora e é assim que a gente resfria o corpo. A mesma coisa, ou coisa parecida, né, acontece com as plantas. Quando há uma incidência muito forte de sol, além de aproveitar essa radiação para fazer a fotossíntese, também as plantas precisam dissipar calor, senão ocorrem reações internas que prejudicam a planta. E o que acontece aí? Quando você está numa situação de sol bem aberto e de repente passa uma nuvem na frente do sol e cria aquela sombra, a planta precisa se adaptar. Então mudam as reações químicas, muda uma série de mecanismos, muda esse, vou botar entre aspas, esse suor das plantas. Só que esse mecanismo ele é lento e durante esse período em que a planta está se adaptando a essa condição de sombreamento, diminui a eficiência da fotossíntese. Então, o que é que a doutora Amanda, essa brasileira que é pesquisadora lá em Illinois, fez? Eles modificaram o genoma do tabaco para que fosse mais rápida essa transição, para que a fotossíntese voltasse ao seu potencial máximo o mais rapidamente possível, quando nós temos uma condição de sombreamento do sol, uma passagem de uma nuvem na frente. E com isso, elas conseguiram um aumento mínimo de 14% até um máximo de mais de 20% na produção de biomassa, no peso das plantas de tabaco. Então, isso aí é o que a gente chama de prova de conceito. Elas mostraram que funcionava para o tabaco. E aí essa mesma experiência acabou sendo reproduzida também em plantas de soja, né? Como que foi? Exatamente. Então, quando a gente faz uma prova dessa de conceito, a primeira pergunta que a gente se faz é o seguinte: isso funciona nas culturas alimentares, naquelas que o agricultor cultiva? Então, o pessoal fez a mesma coisa com plantas de soja, fez essa transformação genética, usaram, obviamente, uma variedade americana, que nós não temos aqui, mas isso não importa, nós podemos fazer a mesma coisa com as nossas variedades. E desenvolveram diversas cultivares novas, e aí testaram isso durante 2 anos no campo, e conseguiram aí um aumento médio com essas novas cultivares de mais de 24%. Uma delas, inclusive, Sara, chegou a um aumento de 33% no rendimento só por conta disso aí, só por conta de acelerar mais rapidamente essa transição de sol pleno para sombreamento e a fotossíntese atingir o seu potencial. Ah, que bacana. Então a conclusão é que as plantas, essas plantas com genomas aí transformados, expostas a um número de transições solares maior, acabam atrelando aí tendo uma vantagem, com essas plantas aí que tem um número menor dessas transições, né? E aqui a gente não está falando só de maior exposição ao sol, a gente está falando realmente dessa transição que você falou, né? Do sombreamento e do sol, né? Com maior variação aí ao longo do dia, é isso? Exatamente. Vamos deixar isso bem claro para quem está nos acompanhando. Vou imaginar uma situação em que tenha sol pleno aí desde o amanhecer até o anoitecer. Então, nós não temos transição luz-sombra, e aí essas novas cultivares, elas produziriam tanto quanto uma cultivar normal. Agora, como a gente sabe, e os nossos produtores sabem, que durante o dia nós temos a passagem de nuvens, de nebulosidade, aí nós temos horas de sol intenso, horas de sombreamento, etc. É justamente quando há isso aí
que a gente consegue esse ganho de produtividade. Então, para deixar bem claro, se não há transição, a produtividade é a mesma de uma cultivar comum. Agora, quando ocorrem transições, é que ela consegue esse aumento de produtividade. Legal. Aí eu te pergunto, o que é que se pensa, né, Décio, a partir desse estudo, né, desse levantamento, e qual que é a relação também do uso da incidência de luz solar com a assimilação de carbono por parte das plantas? Como que funciona essa relação? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, obviamente, sempre que a gente tem uma situação dessas, uma inovação dessa, a gente pensa em introduzi-la em culturas, no caso brasileiro, soja, a principal cultura nossa, mas isso pode ser levado para o arroz, para o feijão, para o milho, para o trigo, para outras culturas. No caso da assimilação do carbono, é o seguinte: se a transição é mais rápida, a fotossíntese, vamos imaginar um motor de um trator, de um carro, trabalhando assim na sua rotação mais eficiente. A fotossíntese também tem uma rotação mais eficiente. Se nós fizermos com que a fotossíntese trabalhe sempre na sua rotação mais eficiente, isso entre aspas, obviamente, no seu máximo potencial, nós temos maior assimilação de carbono, maior produção de reservas, e com isso, no momento que a gente tem um enchimento dos grãos, nós vamos ter aumento, grãos mais pesados, maior número de grãos, mais grãos por vagem, e nós vamos ter aumento da produtividade justamente por conta dessa maior assimilação de carbono. Décio, só para a gente encerrar, né? Esse número maior aí que você falou, ele não interfere na questão proteica da soja, né? Ou tem alguma interferência? Não, não. Nos trabalhos que foram feitos na Universidade de Illinois, se mostrou que os teores de óleo e proteína são exatamente os mesmos, não são alterados. E junto com essa inovação, nós temos diversas outras que estão aí nas bancadas dos cientistas, tolerância à seca, que também aumenta a produtividade, novos genes que a gente está descobrindo. Então, vem um mundo fascinante aí pela frente, Sara. Legal. Décio Luiz Embrapa Soja, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até mais. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição de você e dos nossos telespectadores. Maravilha.